Já reparou que quando uma pessoa perde a vida, surgem várias informações sobre ela? O que a pessoa fez, o que a pessoa não fez, é inocente, é culpado. E há pessoas que quando estão no meio de várias informações, elas ficam, parece que estão se afogando, que desistem logo de procurar a informação certa. E quando olhamos assim para o mundo em que vivemos, hoje em dia é muito difícil percebermos se uma informação é verdadeira ou não. Se olharmos na foto que está na nossa tela, conseguimos ver onde podemos ouvir, ler e ver informações. Na TV, em jornais e até mesmo nos nossos aparelhos eletrônicos, como telefone e tablet. Nota que muitas dessas informações são mesmo prejudiciais. Meia-verdade, informações ocultas, informações que nos causam ansiedade, informações falsas. Até a inteligência artificial torna também difícil saber o que é real e o que não é. Algo interessante é que a Bíblia, a palavra de Jeová, predisse que nos últimos dias as pessoas espalhariam notícias enganosas, notícias maldosas e falsas. A própria Bíblia também nos incentiva a não acreditarmos em tudo o que vemos, ouvimos. Ou seja, devemos examinar cuidadosamente as evidências de todas as informações. Mas agora a pergunta é: será que a existência de tantas informações erradas, tantas mentiras, significa que não existe verdade? É possível encontrar a verdade? Por favor, vamos ver o que Jesus disse, que por sinal é a resposta dessas perguntas. Por favor, vamos até a Bíblia. Vamos até o livro de João. João, capítulo número 8. João, capítulo número 8. Por favor, queira colocar uma fita no livro de João, porque vamos usar mesmo esse livro aqui. Capítulo número 8, o versículo número 32. A palavra de Jeová diz: E conhecerão a verdade, e a verdade irá libertar-vos. Então, apesar de existir tanta mentira e tantas informações erradas, Jesus ensinou que a verdade existe. É o que é possível encontrar a verdade. Nota que a verdade que Jesus mencionou aqui refere-se à informação divina, inspirada por Jeová. Essa informação é a respeito da vontade de Jeová e que foi preservada para nós. No entanto, neste discurso vamos ver três ensinos de Jesus que podem nos ajudar a identificar a verdade. O primeiro ensino está aqui no mesmo livro de João, o capítulo número 17, o versículo 17. Primeiro ensino. Diz aí: santifica-os por meio da verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus disse que a palavra de Deus é a verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo que a mensagem de Deus é encontrada em sua palavra escrita, as Escrituras Sagradas. Hoje conhecemos essa palavra como sendo a Bíblia Sagrada. Ela carrega provas que nos ajudam a confiar que ela mesmo é a verdade. Por exemplo, uma prova foi a sinceridade dos escritores, os que escreveram a Bíblia. Os escritores da Bíblia foram bem sinceros e muitas das vezes falaram de seus próprios erros e falhas. Por exemplo, o profeta Jonas escreveu que certa vez ele não foi obediente a Jeová. Ela também escreveu falando como Jeová o havia disciplinado. Algo que ele poderia fazer ao contrário, não escrever, mas escreveu. Outros escritores também foram sinceros em escrever seus próprios erros e falhas, assim como Moisés. Mas a sinceridade deles mostra que estavam preocupados em transmitir a verdade. Outra prova é sobre os seus conselhos que são muito práticos hoje em dia, assim como também foi no passado. É interessante que grande parte dos conselhos encontrados nos inúmeros livros de autoajuda disponíveis hoje, ela se concentra-se em ajudar pessoas que estão passando por uma crise na vida.
A Bíblia, a palavra de Jeová, é diferente. Embora seus conselhos possam ajudar os que estão passando por aflições, ela faz mais do que isso. Seus conselhos ajudam a pessoa a evitar erros que podem tornar a vida mais difícil do que já é. Por exemplo, o livro de Mateus, capítulo número 7, versículo número 12, esse texto é considerado como regra de ouro. E é mesmo, porque ela aplica-se a todas as situações da vida. Ela pode fortalecer casamentos, ajudar os pais a criar seus filhos, melhorar os relacionamentos entre familiares, entre amigos, vizinhos, colega de trabalho e colega de escola. Os conselhos da Bíblia também nos ajudam a evitar conflitos, cultivar uma atitude positiva, vencer hábitos destrutivos como cuidar da nossa saúde física, emocional e mental. A Bíblia contém muitos conselhos práticos que nos ajudam a orientar em todos os aspectos da nossa vida. Portanto, esses são apenas alguns exemplos que mostram que a Bíblia é uma fonte confiável da verdade. Por outro lado, muitos que antes duvidavam da Bíblia decidiram examiná-la com mente aberta. Por favor, vamos ver um vídeo sobre uma pessoa que duvidava da Bíblia. Por favor, a nossa atenção. Eu praticamente não tive nenhum contato com a Bíblia quando criança. Na verdade, eu não achava que a Bíblia fosse lógica ou científica. Não dava para confiar. Para mim, Bíblia e religião só se baseavam em emoções, não em fatos. Anos depois, fui para a faculdade de engenharia. Eu me formei e fui morar com alguns parentes. Eu lembro que as testemunhas de Jeová começaram a estudar a Bíblia com esses parentes. Um dia, cheguei para eles e disse: "Olha, cada um interpreta a Bíblia do jeito que quiser." E um dos parentes disse: "Por que você não acompanha os estudos e mostra onde elas estão erradas?" Eu disse: "Tudo bem, eu vou." Eu lembro de um texto, o Salmo 37, 29. "Os justos viverão para sempre na terra." Não consegui pensar em nenhuma interpretação diferente. Então vi que tem coisas na Bíblia que não estão abertas à interpretação. Tive que dar o braço a torcer. Eu não estava convencido ainda, mas foi a partir daí que eu comecei a estudar para ver se o que a Bíblia dizia era verdade. Quero te mostrar uma coisa que me convenceu que a Bíblia está de acordo com a ciência. É o texto de Jó 26, 7. Diz: "Ele estende os céus do norte sobre o vazio, suspende a terra sobre o nada." Isso foi escrito uns 3.500 anos atrás, e já estava aqui na Bíblia que a terra era suspensa sobre o nada. E foi só quase 300 anos atrás que eles realmente confirmaram que a terra fica suspensa por causa da gravidade, algo que Isaac Newton ensinou. Eu fiquei convencido de que a Bíblia não vai contra a ciência. Além disso, profecias com o nome de potências mundiais e ver que a Bíblia tem um tema só, de Gênesis a Apocalipse, conforme todas essas peças foram se encaixando no meu estudo da Bíblia, fiquei totalmente convencido de que a Bíblia é a verdade. E por colocá-la em prática, tenho tido uma vida equilibrada e muito mais feliz. Então, conseguimos ver aí a dúvida do, do nosso irmão, que antes não era nosso irmão, que ele tinha. Ele não acreditava na Bíblia. Acreditava que as pessoas deveriam ter interpretações de si mesmo quanto à Bíblia. Mas quando ele foi convidado para acompanhar um estudo, ele conseguiu perceber que há mesmo diferença, que a palavra de Jeová é a verdade. Ele disse que o livro de Salmo 37, 11, aí mencionou que os justos viverão aqui na terra. Então isso mexeu com ele. E outros aspectos que viu que a Bíblia é mesmo verdade é que ela está de acordo com a ciência. Ele percebeu que, assim como
A Bíblia foi escrita há muito tempo, já dizia que a terra é um círculo, está suspensa sobre nada. E as profecias com o nome de potências, bem o tema da Bíblia, realmente o ajudaram a ver que a Bíblia é mesmo a verdade. Portanto, que tenhamos a mesma determinação em pesquisar a Bíblia com o objetivo de encontrar a verdade e provar por nós mesmos se concordamos que a palavra de Deus é a verdade. Agora vamos então para o segundo ensino. Por favor, vamos até o livro de João. Vamos ler agora o capítulo número 14. 14, versículo número 6. A palavra de Jeová diz: Jesus respondeu-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: Eu sou a verdade. Por que Jesus chamou a si mesmo de a verdade? Por dois motivos. Primeiro, Jesus sempre falou a verdade e viveu a verdade. Por escutar a Jesus, as pessoas podiam aprender a verdade sobre Jeová. Segundo, Jesus também foi a verdade porque cumpriu inúmeras profecias bíblicas e assim fez as promessas de Deus se tornar realidade. Ou seja, Jesus cumpriu todas as profecias da Bíblia sobre ele, provando assim que elas eram verdade. Por exemplo, mais de 70 anos de Jesus vir à Terra, o profeta Isaías, o livro que leva o seu nome, Isaías 61, versículo número 1, predisse que ocorreria uma libertação para as pessoas. Jesus seria a chave dessa libertação. Será que essa profecia se cumpriu? O livro de Lucas, capítulo número 4, versículo número 16 a 19, mostra que no ano 30 antes da Era Comum, se cumpriu essa profecia quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, leu as palavras de Isaías 61, aplicando a si mesmo, e começou a pregar as boas novas com esse objetivo. Muitas outras profecias se cumpriram em Jesus. Portanto, podemos dizer que Jesus realmente ensinou a verdade. E Jesus ensinou muitas verdades, isto é também uma verdade. Por isso, de uma maneira geral, estamos a convidar todos aqui presentes a assistir o memorial da morte de Jesus para aprender mais sobre o que ele ensinou e sobre como as suas ações nos afetam. No final do discurso, o presidente da reunião dará mais informações ou detalhes sobre isso. Agora vamos ao terceiro ensino, por favor. Vamos agora no capítulo número 4. João 4, versículo número 23. Diz aí: Contudo, vem a hora, e agora é, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com espírito e verdade, pois realmente o Pai está à procura desses para o adorar. Jesus disse que um grupo de pessoas adoraria o Pai com verdade. É interessante notar que Jesus estava conversando com uma samaritana. Jesus disse: Vem a hora. Isso para acontecer essa mudança do modo de adorar a Deus. Isso aconteceu quando Jesus deu a sua vida em sacrifício. Jesus também disse: E agora é. Jesus disse isso porque ele era o Messias e já estava juntando esse grupo de discípulos que adorariam a Jeová com verdade. Esse grupo, os verdadeiros adoradores, eles permitem ser guiados pelo Espírito Santo de Jeová. Esse Espírito, entre outras coisas, os ajuda a entender a Bíblia, sua palavra. Por outra, eles também adoram a Deus da maneira certa. Mas agora, será que é possível encontrar esse grupo? Como podemos identificá-los? Vamos ver novamente o que Jesus ensinou. Primeiro, Jesus ensinou que a palavra de Deus é a verdade. Esse grupo, os verdadeiros adoradores, eles baseiam suas crenças e práticas na Bíblia. Ou seja, eles procuram adorar conforme o conhecimento exato da verdade.
Segundo, Jesus ensinou que Ele é a verdade. Os verdadeiros adoradores seguem os ensinos de Jesus e se esforçam para imitar seu bom exemplo. Por exemplo, como estamos a ver na imagem, os verdadeiros adoradores se manteriam neutros em assuntos políticos, apesar de ocorrerem risco de serem presos ou até mesmo serem mortos. Outra imagem mostra que, tanto nos tempos anteriores, bem como nos tempos atuais, se manteriam ocupados pregando as boas novas às outras pessoas com o objetivo de aprenderem a verdade. Entretanto, milhões de pessoas ao redor do mundo concluíram que as testemunhas de Jeová preenchem esses requisitos e se esforçam para adorar o Pai Jeová com verdade. Vamos ver mais um vídeo. Vamos ver um vídeo sobre uma pessoa que duvidava das testemunhas de Jeová. Por favor, a nossa atenção. Eu cresci indo para a igreja todo fim de semana com a minha família. Só que a gente pertenceu a várias religiões diferentes, de quando eu era criança até o início da minha adolescência. Uma coisa que me fez começar a perder confiança nas igrejas que eu ia é que os cultos pareciam ser sempre teatrais, exagerados. Eu me sentia bem, mas logo depois eu sentia um vazio. E aí eu vi que depois de passar 1 hora lá no culto, o pastor só tinha usado 2, 3 versículos no sermão inteiro. Eles não faziam o que ensinavam e se concentravam muito no dinheiro. Além disso, as pessoas não se amavam de verdade. Eu achava que devia existir um grupo de pessoas por aí tentando colocar a Bíblia em prática o máximo possível em suas vidas. Eu fiquei com o pé atrás de estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Eu fiquei meio assim porque, na minha cabeça, a Bíblia deles era diferente. Talvez uma seita, e ensinavam coisas estranhas. Eu tinha uns amigos testemunhas de Jeová na escola. Um dia, um deles me convidou para assistir a uma reunião. Confesso que, no começo, eu não queria muito ir, mas decidi aceitar o convite. E eu me dei conta que eles usam bastante a Bíblia durante as reuniões. Na verdade, era o ponto principal de todo o programa. E quando as pessoas davam um comentário, notei que citavam a Bíblia nos comentários delas também. Foi lá que eu conheci a irmã que se tornou a minha instrutora da Bíblia. E nesse estudo, eu percebi que eu estava totalmente enganada sobre as testemunhas de Jeová. O que elas ensinam está sempre na Bíblia. E nada é um segredo. Está tudo lá no site jw.org. Eu achava que eles usavam uma Bíblia diferente. Mas no meu estudo, minha instrutora disse para eu usar a minha própria Bíblia. Além disso, eu vi o amor. As pessoas se amavam de verdade na minha congregação. Eu decidi visitar várias congregações, de propósito, porque eu queria fazer um teste, só para ver se em cada congregação o amor era o mesmo. E era o mesmo. Hoje eu sinto que Jeová finalmente me mostrou o caminho que eu sempre procurei. Então, conseguimos perceber o que levou a pessoa a repensar o seu ponto de vista sobre as testemunhas de Jeová. Ela conseguiu perceber que nós não somos uma seita e que não temos a nossa própria Bíblia, mas sim a palavra de Jeová. A, a palavra de Jeová, a Bíblia que nós usamos, é a mesma. E por meio de um convite, ela conseguiu perceber que nós ensinamos a verdade. Né? Ensinamos a verdade, a Bíblia, às pessoas. E hoje, como ela disse, muitas pessoas conseguem encontrar o caminho da verdade. Porque quando nos deixamos, ou deixamos a nossa mente, o nosso coração aberta, com o objetivo de aprender a verdade, conseguimos então encontrar a verdade. E o sorriso no rosto deu a entender que realmente encontrou a verdade. Então, de modo individual,
Você pode aprender a verdade. Ela está ao alcance de todos nós. E a Bíblia, a palavra de Jeová, a compara com tesouro. No entanto, nós só precisamos fazer uma coisa, ou a nossa parte. O que nós podemos fazer? Vamos voltar à Bíblia, mas desta vez vamos até o livro de Provérbios. Provérbios, capítulo número 23, versículo número 23. Diz aí, o que é que nós podemos fazer? Está lá. Compra a verdade e nunca vendas. Também a sabedoria e disciplina e o entendimento. Então, o que nós precisamos fazer? Comprar a verdade e não vender. Então, qual é o preço? Pense nesse exemplo. Imagine um mercado anuncia que as bananas é grátis. São gratuitas as bananas. Será que as bananas vão aparecer do nada em cima da sua mesa? Não. Você primeiro precisa estar disposto a fazer o esforço de ir até ao mercado e pegar as bananas. Mesmo que elas sejam de graças, você deu em troca delas a sua disposição, seu tempo e seu esforço. Comprar a verdade é algo parecido. Você não dá dinheiro em troca, não. Mas você tem que estar disposto a usar seu tempo e esforço para ir conseguir a banana ou pegar a banana. Portanto, você já encontrou a verdade, está aprendendo a verdade, já comprou a verdade, não venda. Por isso, usa a sua disposição para ter vontade, gosto, amor à verdade. Usa seu tempo para ler, estudar, meditar no que a Bíblia diz. Usa também o seu tempo para estar nas reuniões como essas e outras reuniões maiores como Assembleia e Congresso. E usa a sua força ou seu esforço em colocar ou procurar em colocar em prática tudo aquilo que aprende da Bíblia, que é a verdade. Tenho a certeza que já está vendo os benefícios agora. Os benefícios maiores serão ainda mais. Os benefícios futuros serão maiores ainda mais. E a sentinela vai nos ajudar também nessa direção. Então, é possível sim encontrar a verdade. Elas existem e estão aqui na Bíblia, a palavra de Jeová. Para aqueles que venderam a verdade, que estão removidos ou desqualificados, vocês ainda podem usar o que têm para adquirir de novo a verdade. E para aqueles que estão vendendo aos poucos, sem talvez se aperceberem, por favor, não deixem que isso aconteça. Ganhe a disposição e peça ajuda a Jeová nessa direção. E Jeová está sempre disposto para nos ajudar a levantar ou adquirir de novo a verdade. Para os que estão aqui pela primeira vez, tenho muitas perguntas sobre a vida. Deixa dizer-te que a Bíblia responde todas as perguntas. Ela tem todas as respostas às nossas perguntas da vida. Nós, Testemunha de Jeová, ajudamos as pessoas a encontrar as respostas das perguntas mais importantes da vida. Como, por exemplo, por que estamos aqui? Qual o objetivo da vida? O que acontece quando morremos? Qual o segredo para ter uma vida feliz? Então, por meio de um estudo bíblico da vida, ou de um estudo bíblico intensivo, nós ajudamos as pessoas a encontrar respostas a essas perguntas. Se estiver interessado, pode falar com os indicadores bem identificados aqui depois da reunião. Ou então ir no nosso site e preencher o formulário de um estudo bíblico. E vai receber exatamente uma testemunha de Jeová em sua casa e no horário da sua preferência. Portanto, é de realçar que quando aprendemos a verdade, passamos a ganhar dois grandes amigos. Primeiro, Jeová Deus, que promete estar do nosso lado de verdade.
Segundo, Jesus Cristo, que agora reina como Rei do Reino de Deus e muito em breve eliminará o pai da mentira, de informações maldosas e prejudiciais, Satanás o diabo, junto com aqueles que apoiam a prática dele. Chegará um momento onde tudo será verdade, onde as dúvidas serão coisas do passado. Sim, não é fantasia, será realidade. Por isso, agarre bem essa verdade e mostre isso no seu modo de vida. Porque se nos esforçarmos em vivermos segundo a verdade, não vamos nos arrepender. O nosso esforço vai valer a pena.